Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados e domingos, às 8h30 e também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber a diretora de Organização e Política Sindical do Sindicep, Sônia Ferreira. Na pauta, importância dos sindicatos para a organização da luta política por direitos trabalhistas e sociais dos trabalhadores. Diretora Sônia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Ricardo, e obrigada pelo convite e pela oportunidade que vamos ter agora de estar conversando, de estar levando informação para a nossa base, que é tão importante para o nosso sindicato. Sônia, o movimento sindical foi duramente atacado nos dois últimos governos. No caso dos servidores federais, o Bolsonaro tentou inclusive acabar com os sindicatos através de uma campanha difamatória e também de asfixia financeira. A luta firme e uníssona dos servidores e seus dirigentes sindicais não permitiram e agora estão se reinventando. Aqui no Maranhão não foi diferente. Como foi essa guerra para vocês? Tempos difíceis, Ricardo, tempos difíceis, porque o governo passado tentou mesmo asfixiar os sindicatos, porque não era importante para aquele governo, mas nós conseguimos nos manter de pé e com a ajuda fundamental, gente, da base. Porque ao retirar as consignações dos contra-cheques, nós ficamos sem renda. Então, começamos a fazer um serviço para que eles fossem até o sindicato para pagar, e aí muito obrigado para todos que foram pagar o sindicato, porque aquilo fez com que nosso sindicato não sucumbisse. Foi bem terrível, mas graças à nossa base, que entende que o movimento sindical, que o sindicato é importante para a categoria, que é responsável por conquistar nossos direitos, então foi lá e fez seus pagamentos e a gente conseguiu se reerguer e se manter naquele período muito difícil. Sônia, o Sindicep sempre foi reconhecido no meio sindical por ser um sindicato muito ativo. Continua assim? Por conta do passado, que a gente já falou aqui, a gente se afastou um pouco, porque a gente ficou tentando reerguer o sindicato, fazer com que o sindicato não acabasse, porque foi bem difícil. Muitos sindicatos quebraram nessa época, mas a gente conseguiu. Então a gente se afastou. Mas no momento atual, a intenção agora é voltar a trabalhar junto com os movimentos sociais, movimentos populares, como o movimento da moradia, que a gente já foi muito ativo junto deles. As rádios comunitárias que foram construídas ali dentro do nosso sindicato, nós precisamos voltar a trabalhar com os movimentos sociais, até porque o nosso sindicato não é só para a nossa categoria. Nós temos também movimentos que trabalham junto com a sociedade em geral. Além da defesa dos direitos e a luta por novas conquistas, o que mais o Sindicep oferece aos seus filiados? E tem uma série de coisas, né? Primeiro, no momento atual, nós estamos trabalhando com a declaração de imposto de renda, que é um serviço oferecido pelo sindicato todos os anos e a nossa base procura muito esse serviço. E o sindicato está lá, aberto de 8 às 12, de 14 às 18, para atender esses servidores que queiram fazer sua declaração de imposto de renda. Além disso, tem muitos outros serviços, por exemplo, como encontro de aposentados lá, para tirar seus contra-cheques. Tem uma equipe na Secretaria-Geral que faz isso e atende muito bem, com instalações perfeitas, tá? Instalações boas, ar-condicionado, muita segurança para os aposentados, para os ativos. Todo o pessoal, todo filiado precisa estar junto de nós. E quem ainda não é filiado, eu faço aqui um apelo. Venha para o sindicato, venha somar conosco, porque nós precisamos de uma instituição, de uma entidade que nos represente. E o Sindicep está aqui para representar toda a categoria de servidor público federal. E em relação especificamente a esse serviço, né, a declaração de imposto de renda, é importante que eles compareçam ao sindicato, porque lá, inclusive, já tem essas informações, né? Então, é mais segurança para eles. Com certeza. Nós temos todos os dados dos filiados. Então, eles já vão com a certeza de que não vai faltar nada para essa declaração de imposto de renda. Então, é muito seguro.
E nós temos só até o dia 30 de maio, viu, gente? Vamos correr para fazer essas declarações. Cuidado com o leão. Agora, Sônia, é importante a gente destacar, como você falou, tem outras ações que o sindicato também oferece aos seus filiados, né? Como ele faz para procurar e para saber o que o sindicato realmente oferece? Nós temos uma Secretaria de Assuntos Jurídicos que monitora e dá entrada em todas as questões trabalhistas, né? As questões jurídicas estão ali e que aí o servidor, o filiado, precisa também saber de como está esses processos, precisa levar alguns documentos, às vezes chamam e aí não vão, precisam levar documentos para dar entrada no processo, porque a gente tem esse problema, muitos servidores, né, acabam não sendo encontrados, e é outra coisa que a gente chama atenção, de estar lá sempre, o filiado precisa estar indo ao sindicato, porque mudou de endereço, tem que fazer isso. Tem que atualizar o cadastro. Nós temos problemas, inclusive por conta de atualização de cadastro. Celular, telefone que mudou, tem que mudar, porque senão a gente tem que ir lá informar, porque senão a gente não encontra esse servidor. E a gente precisa estar sempre em contato e o servidor também em contato conosco. Inclusive há casos jurídicos, né, que o sindicato precisa entrar em contato com o filiado e por conta dessa divergência cadastral acaba não o encontrando. Isso é um problema, porque às vezes tem ações que já saíram para os filiados e a gente não consegue encontrar. O jurídico não consegue encontrar o servidor para informar que já saiu alguma ação, já foi comprovado, saiu alguma ação para essa pessoa. Então precisa atualizar endereço, atualizar telefone, é muito importante. E o filiado é que tem que ir lá informar. E é bom, gente, estar lá no sindicato. Os filiados precisam conhecer o sindicato, conhecer as estruturas do sindicato, conhecer todas as secretarias, porque é um espaço onde você vai ter informações sobre sua vida, seguras, entendeu? E porque tem muita gente por aí que fica dando informação errada de sindicato, principalmente de ações. Então, vamos procurar o sindicato, é muito melhor, porque lá vocês vão saber tudo direitinho. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com a diretora de Organização e Política Sindical do Sindicep, Sônia Ferreira. Sônia, o Sindicep é um sindicato bastante estruturado, não só aqui na capital, mas também nas cidades do interior. Explica pra gente como é que funciona essa estrutura. Bom, além da nossa sede, que é muito bem estruturada aqui em São Luís, nós temos também 7 secretarias regionais que atendem as outras pessoas dos municípios do Maranhão, os outros filiados, que nós temos secretaria em Balsas, Caxias, Codó, Imperatriz, Pedreiras, Pinheiro e Pindaré. São 7 regionais que são equipadas para atender todos os filiados dessas regionais e dos municípios vizinhos, né? É uma regional. Então, lá tem secretária, que todo dia está lá trabalhando no mesmo horário do nosso expediente aqui, e nós temos diretores, 3 diretores em cada secretaria que também estão lá para atender essa demanda, né? Além disso, nessas secretarias regionais, nós temos alojamento, que o filiado pode usar alojamento masculino e feminino nas secretarias, nas sedes das secretarias, que atende todos os filiados. Que não é só a trabalho, se você for lá a passeio, você vai para Balsas passear, Imperatriz passear. O filiado tem direito de ficar alojado, né, hospedado, porque eu estive lá recentemente em Imperatriz, muito bom. Adorei o quarto de lá, as instalações, muito bom. Então, qualquer filiado pode chegar e participar, né, e usufruir desse benefício que o sindicato oferece para a nossa base. Então, são 7 secretarias regionais e 7 secretarias equipadas com alojamento. Isso é uma coisa assim fantástica que o nosso sindicato oferece.
tá? Basta fazer a reserva também, né? Basta fazer a reserva com antecedência, tá? Ligar para o nosso sindicato, se não souber o número das regionais, a sede lá informa o número para entrar em contato e reservar, dizer quantas pessoas vão, se é masculino, se é feminino, que é para poder conseguir. Essas informações os filiados podem conseguir também através do site, ou não? Através do site, importante isso, né? Que nós temos um site onde tem todas as informações do nosso sindicato. Todas as informações estão lá. Se vocês acessarem o site, que é www.sindicep.org.br, então vocês precisam acessar. É só colocar lá no Google, Sindicep Maranhão, que aparece tudinho, e você vai lá no site e acessa todas as informações, e é diárias. Tudo que acontece no país, no Brasil, no mundo, está lá todas as informações, porque nós temos uma Secretaria de Comunicação que informa tudo. Agora sim, né? Todas as sedes, como você falou, todas as sedes regionais têm essas estruturas de alojamentos, não é isso? Sim. Todas. Basta ligar antes ou reservar e eles conseguem ir. Aqui, a sede em São Luís, também tem esse alojamento? Sim, tem, e é muito bem estruturado. Tem um alojamento muito bom. Inclusive, agora nós estamos passando por uma reforma do sindicato em geral, que está melhorando consideravelmente, mais ainda, todas as nossas instalações, inclusive dos alojamentos. Agora, vamos deixar claro também, só pode usar essa estrutura quem é filiado, não é isso? O que ele precisa, o que o servidor precisa fazer para filiar? Nós, procurar o sindicato. E como nós vamos ter, até agora, né, seus delegados de base, né, o delegado de base representa a diretoria no seu local de trabalho. Então, só procurar seu delegado de base e pedir essa informação, ver se ele tem ficha de filiação e preencher essa ficha. Inclusive, gente, eu recomendo que todo servidor público federal precisa ser filiado. Tá, gente, para poder ter acesso a toda essa estrutura, a toda a Secretaria de Assuntos Jurídicos, para poder receber seus devidos direitos. Então, procure o delegado, peça a ficha de filiação, se não tiver, ligue para o sindicato, ligue para a regional, para a Secretaria Regional, que é da sua região, e peça, e diga, eu quero me filiar. Que aí você vai ser atendido prontamente. Porque, assim, Sônia, é importante a gente destacar esse papel do sindicato, né? A luta social, claro, a luta trabalhista. Inclusive, desde o golpe na presidenta Dilma, o governo vem tentando fazer uma reforma administrativa que seria muito ruim para os servidores e para a sociedade. E quem, de fato, evitou isso foram os sindicatos e a confederação, não é isso? É a nossa Condicef, a nossa confederação. E numa luta diária e intensa. Porque se a gente não tem uma categoria unida, disposta a lutar pelos nossos direitos, a gente não vai conseguir. Eu vou até usar um ditado popular, né, que minha mãe dizia muito, uma andorinha só não faz verão. E se a gente não se unir, se nossa categoria não se unir, a gente não consegue. Mas a gente tem uma confederação e um sindicato que faz parte dessa confederação que luta muito por todos os nossos direitos. A briga é sempre, gente, não é mole não, porque brigar, então, para conseguir direitos com o governo federal, a gente precisa estar atento e forte sempre, e lutando e se juntando. E é importante destacar que essa reforma administrativa, ela ainda não foi completamente sepultada, né? Não. O próprio presidente, o novo presidente do Congresso, acabou de falar realmente em buscar... Voltar à pauta. Voltar à pauta Voltar esse à tema. pauta. E só quem pode lutar contra isso são os servidores, né? Exatamente. Essa é uma luta que a gente precisa estar atento e se juntar para ir lutar contra essa reforma administrativa. Porque, no fundo, a gente até não é contra, mas se vai fazer mal para nós, a gente tem que lutar para que não seja, que tenha alguns pontos que não nos faça tão mal, porque ela não é tão boa quanto a gente gostaria que fosse. Modernizar o Estado não quer dizer extinguir serviço público, Não, né? claro, nunca. Como é que nós vamos extinguir serviço público? E a população enorme que precisa desses serviços. Nós temos que lutar
Nós mesmos precisamos do SUS, nós mesmos precisamos do serviço público. E como é que a gente vai deixar acabar o serviço público? Extinguir o serviço público jamais. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com a diretora de Organização e Política Sindical do Sindicep, Sônia Ferreira. Sônia, além de tudo isso que a gente já conversou, o que mais o Sindicep tem a oferecer aos seus filiados? Olha, nós temos uma vasta, né, ação, coisas de benefícios. Inclusive, nós temos um clube de benefícios, onde nós temos quase 200 parceiros, incluindo área comercial, área de saúde, educação, entendeu? Porque até instituições de ensino, nós temos convênio, que temos de 20%, de 10% até 40% de redução, né, nas parcelas aí. Nós temos na área de saúde, odontologia, clínicas especializadas, né? Nós temos até, gente, oficinas mecânicas, convênio com oficinas mecânicas. Então, todos os filiados precisam saber dessa informação. E aí, onde saber? Procurando o Sindicep e também acessando o nosso site, que é www.sindicep.org.br, tá? Não esqueçam desse site, que lá tem todas as informações, inclusive a lista de todos os do nosso clube de benefício, todos os serviços que a gente tem convênio. Então, a base precisa saber disso. E nós estamos informando aqui, vocês precisam acessar, também assistir a TV Alternativa, assistir nossas entrevistas, porque vocês vão ser informados de tudo. É um sindicato que não guarda informação. Então, aonde você procurar, você vai achar. Basta você querer saber do seu sindicato. Então, vamos lá. Eu continuo insistindo no site, que é www.sindicep.org.br. Ok? E olha, além disso tudo, a gente tem também curso de formação, tem os encontros de aposentados, nós promovemos campanhas solidárias para ajudar instituições que precisam de doação. A gente promove campanhas solidárias, a gente se preocupa também com o nosso entorno, né? Nós nos preocupamos com a sociedade em geral, não só com a nossa categoria. É um Sindicep para representar a nossa categoria, mas também a gente precisa ver que para a nossa categoria se sentir bem, a sociedade no nosso entorno também precisa estar bem, e a gente cumpre também com essa nossa obrigação social, que é trabalhar com a sociedade, os movimentos sociais, os movimentos populares, entendeu? Então, isso é muito importante dentro do nosso sindicato. E Sônia, agora me diga uma coisa, esses parceiros são só aqui em São Luís? Não, nas regionais também nós temos o Clube de Benefício, que funciona em Imperatriz. Em Imperatriz nós temos bastante serviços que fazem parte do nosso Clube de Benefícios. Não é só aqui em São Luís. Mas a ideia é estender também para as outras regionais. Tá. Agora, de novo, isso é só para quem é filiado, né? Só para quem é filiado. Tá. Me diz uma coisa, você falou aí de lutas sociais, né? Como se dá esse envolvimento do sindicato? Vocês também participam dos conselhos? Nossa, tem muitos diretores que participam de conselho de saúde, conselho municipal de saúde, conselho estadual de saúde, conselho alimentar, né? Conselho de educação. Nós temos vários conselhos que nós temos diretores que participam, e isso tanto na capital quanto nas regionais, no interior do Maranhão. Nós temos representante em vários conselhos, porque isso faz parte para a gente saber das lutas e estar contribuindo nessas lutas, nessas pautas da saúde, na pauta da educação, entendeu? Na pauta da adolescente, a gente precisa estar junto. Então, com nossos diretores participando desses conselhos, a gente tem todas as informações
E aí para a gente poder contribuir com o que a gente pode contribuir. Você falou também aí de delegados de base. Como é que é feita a escolha desses delegados? Quem são eles? Ricardo, Quem são eles? Nós estamos começando o processo de eleição de delegado de base para a nova diretoria que acabou de ser empossada, né? Então, delegado de base são filiados que estão na sua base, no seu local de trabalho e que vão representar o Sindicep dentro daquele local de trabalho. Eles vão fazer parte da diretoria também, porque através deles é que nós que estamos ali na diretoria vamos saber o que está acontecendo na base e para a gente poder interferir, para a gente poder estar lá ajudando, contribuindo para que tudo aconteça direito. Ah, tem um problema lá no meu trabalho, assim, o delegado de base vai lá no sindicato, nos informa do que está acontecendo e se a gente puder, a gente vai resolver o problema. Então é muito importante, gente, nós estamos começando o processo para a eleição de delegado de base e eu gostaria que as bases já comecem a se organizar dentro do seu local de trabalho para que faça já uma pré-escolha para no dia que a gente chegar para fazer essa eleição, porque tem que ter uma eleição, vai ter um chamado, tudo legalizado para no dia que a gente chegar no seu órgão já ter mais ou menos o encaminhamento de quem vai nos representar lá dentro do local de trabalho de vocês. E como eles irão saber quando será essa escolha? Primeiro pelo site, também novamente pelo site. Segundo também pelas entrevistas de televisão e também vai sair um comunicado, né, nos jornais. É como se chama para a eleição de diretoria, vai ser chamado também uma eleição para delegado de base. Então eles têm que ficar atentos ao diário do Sindicep. Ao diário do Sindicep. E às redes sociais do Sindicep. Com certeza. É muito importante que todo mundo tenha acesso às redes sociais do sindicato para poder saber das informações, já que não cheguem até lá, que não chegam até o sindicato, mas também, gente, eu sempre vou reforçar, se você pode chegar até o sindicato, chegue, converse com todo mundo, mas se não quiser também tem as redes sociais, porque hoje tudo funciona muito, né, nas redes sociais, para ser informado da eleição do Sindicep e outras coisas. A eleição de delegado de base, gente, isso é muito importante. Nós precisamos eleger delegados de base que tenham compromisso com o nosso sindicato e que leve todas as informações e que participe de tudo. Sônia, eu quero agradecer a tua participação aqui. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim e eu queria que tu deixasse uma mensagem para estes. Ah, tá. Olha, a mensagem que eu deixo é que, desde sempre, quando a gente entra no serviço público federal, a gente precisa estar afiliado. E eu, quando entrei, já faz um tempinho, né, eu tinha vontade de ser filiada, mas ainda não tinha o sindicato, né? Esse tempinho já está, né, mas tudo bem. Ainda não tinha, mas quando o sindicato foi fundado, que procuraram o meu serviço, o meu local de trabalho, né, para filiar, buscando a base para filiar, mas eu corri e eu fui a primeira delegada de base da minha base, porque eu morava no interior na época, e aí eu fui ser delegada de base. Desde então eu estou no sindicato porque acredito que, estando no sindicato, eu estou respaldada, eu estou tranquila em relação às minhas questões trabalhistas, mesmo sendo o governo federal, mas a gente pode lutar. E olha, gente, nós temos conseguido muitas coisas sendo filiada. Partir para a direção, depois de muito tempo de delegado de base, e assim, o delegado de base vai se formando, porque tem formação para delegado de base após a eleição, e aí vai se formando e até chegar a diretor. Isso é fato, é assim que é a nossa carreira. A gente não faz carreira no serviço público, dentro do sindicato a gente também faz carreira. Então a gente precisa estar atento, a gente precisa entender que o sindicato é o nosso representante, entendeu? E a gente precisa de representante. Não é um advogado fora do sindicato que vai me representar, é o sindicato com seu grupo de advogados que vão nos representar nas nossas questões trabalhistas. Muito obrigado, Sônia, mais uma vez. Agradecemos também a sua participação. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!